Estamos de volta com o nosso programa Voz Ativa. Vamos ver aqui as notícias lá do Diário do Poder, né? Há no Supremo Tribunal Federal 65 inquéritos que envolvem ao menos 92 parlamentares e autoridades de foro privilegiado, investigados pela Operação Lava Jato. Todo esse trabalho vem sendo coordenado pelo ministro relator Teorizo Vasques sobre o segredo de justiça e mostra o maior escândalo de corrupção da história, iniciado no governo Lula em 2004 e desbaratado no governo Dilma em 2014, está longe de acabar. Agora, para você ver, gente, lá tem 65 inquéritos, né, na mão do Teorizo Vasques lá, né? O Teorizo Vasques está exatamente na mão dele lá a estrutura do Lava Jato, tá, no STF. Tá, que envolve 92 parlamentares e autoridade foi privilegiado. Só que tem um detalhe que eu acho interessante. Tá? O Moro, lá na primeira instância, já julgou lá mais de 19 certos indivíduos, já está julgado e condenado. Tá? Não vi uma condenação ainda, uma atitude do STF. Hein? É de brincadeira com o povo brasileiro, esse pessoal, não tá não? Tá? Não vi uma, não tem uma condenação até hoje. Tá? Inclusive estava o senhor Marco Aurélio de Mello lá, no programa Roda Viva, há um mês e pouco atrás, tá? O jornalista José Neumann Pinto, ele simplesmente tocou nesse assunto. Falei, peraí, mas não vê nada e tal. Aí mas você não confia no judiciário, na Suprema Corte do Brasil? Não confio não. Como é que pode confiar num pessoal desse? Tá? Não dá para confiar. Ué. Não conseguiram um julgamento ainda. O povo está de gozação com o povo brasileiro. Aqui, ó. São investigados no âmbito do STF políticos como o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha e o Senado e tal. Olha para você ver o nível desse país, hein? O nível dos mandatários desse país. Eduardo Cunha soma 8 inquéritos do STF até agora, mas há quem aposte em breve ele ultrapassará o Renan Calheiros tem 9. Hein? Só que é o seguinte, o bandido é só o Eduardo Cunha. Por quê? Porque o Eduardo Cunha, certo, foi para cima e colocou o impeachment em votação e tal. Porque se fosse outra pessoa não ia colocar porque estava comprado pelo PT e pelo governo de plantão. Tá? O Eduardo Cunha já tá estourado, porque o Eduardo Cunha sabe que não vai continuar. Certo? Chegou e colocou o impeachment em votação. E o Renan Calhorda, tá, que tem 9 processos, posso falar que era Calhorda, que tem 9 processos, tá, no STF. Ele simplesmente é o seguinte, ele está com 9 processos e com ele o pessoal lá do PT e tal, não, do ele não tem nada não, só o Cunha que é bandido, o Calhorda não, certo? Né? Tem mais processo do que o próprio Cunha, ao nível dessas autoridades brasileiras. Né? Então, como é que faz? Na Câmara, olha para vocês verem, ao nível dessa turma, 298 deputados dos 513, 298, é 53% dos deputados. Responde a algum tipo de processo na justiça de ações eleitorais ou ações penais. Certo? Até o ano passado era 199, tinha ação criminal. No Senado, segundo o portal Excelência, certo? 45 dos 81, que é 55% dos senadores, responde a algum processo na justiça. Ao nível do nosso país. Pois não fala que está administrado por bandido. Tá? Não pode colocar tudo, certo, num saco só, mas né, a maioria, pelo menos é a maioria. Tá? 53 dos deputados e 55 do Senado tem processo criminal. Tá? E o duro que não anda, né, gente? Não anda. Eles vão ficando velhinhos lá e tal, processo lá caduca. Antes deles morrer já caduca o processo. Então, uns trem complicado. Ao receber o presidente do Senado, dia 18, Ricardo Lewandowski obteve de Renan Calheiros o compromisso de julgamento de Dilma ocorrer com ele na presidência do Supremo. Tá. O ministro quer um lugar na história. A Constituição determina que o presidente do STF comandará o julgamento no prazo de 180 dias. Seu mandato expira em 10 de setembro, 120 dias após a saída de Dilma. Lewandowski será submetido dia 14 de setembro na presidência e tal. Então, isso aqui, entendeu? Acontece que a Dilma, depois que sair, acabou, esquece. Tá? Não tem ambiente para voltar. Viu? E todo mundo sabe que precisa de 41 votos e já 50 senadores já falou que vai votar para o impeachment. E o problema disso aqui, gente, não é só técnico, o problema disso aqui é mais político. Tá?
A situação que eles colocaram o Brasil, que deu todo esse aparato que nós estamos vendo aí, né? Por sinal, muito complicado para tirar esse nó na economia que o PT colocou, que a esquerda colocou, né? Você viu que Venezuela é uma situação tão grave, certo? Sabe quantos dias o pessoal vai trabalhar na Venezuela? O funcionário público, só 2 dias. Não tem energia. Então, são fatores complicados para a gente poder superar aqui, gente. O preço do etanol cai 8,75%. Gente, o etanol é vendido a R$ 1,25 a R$ 1,30. Entre 1,25 e 35 na usina. Mais barato é 1,25, mais caro 1,35. Depois vender a R$ 2,90 para nós, vai ser ladrão para esse povo, tá? Gente, faz um negócio, deixa a usina vender diretamente para a distribuidora, tá? Porque eu sempre falei, o que a Petrobras distribuidora tinha de fazer? Balizar preço. Balizar preço. Pô, onde tem cartel, chega e coloca e baliza preço, tá? Não, eles utilizam a Petrobras para ajudar a roubar mais o povo brasileiro, tá? É muita picaretagem para um país só. Dou conta desse pessoal, não. Com demanda em baixa, aluguel de imóveis fica mais barato na cidade. Está vendo um negócio até interessante. Lá em São Paulo, quem tem filho está com dificuldade de alugar imóvel. Tá? Bem grande escrito assim nas faixas de aluga-se. Aluga-se para pessoas sem filhos. Né? Por quê? Porque criança é bicho custoso, né? E acaba estragando o imóvel. Né? Então, é um negócio hoje ter filho hoje no Brasil não é fácil. Mas tem que escrever também, aluga que não tem cachorro também, né? Porque, infelizmente, hoje eles estão dando mais valor nos bichos do que no próprio ser humano. Né? Uma inversão de valor que não dou conta, não. Governo sobe imposto para comprar dólar em espécie. Dólar opera em alta, perto de 3,50 e tal. Mercado espera menos inflação, certo? Porque, na realidade, gente, eu quero explicar para você o que está acontecendo. Tá? E é uma realidade muito triste, certo? Desse pessoal que não tem amor à pátria, amor ao país, amor ao povo brasileiro. Tá aqui, ó. A ordem é do senhor Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, certo? A ordem é entregar a terra arrasada. Tá? Então é o seguinte, perdeu a guerra, então rebenta tudo. Tá? Aqui, ó, gastar o que puder, cancelar aumento indistintamente, certo? Zerar o cofre, promover a baderna generalizada, né? Com MST, MT, papapá, e partido de esquerda, estrutura de esquerda, não fazer a transição, não passar nenhum tipo de informação ao governo Michel Temer sobre a situação do Brasil. Pegar a terra arrasada. Por quê? Está pouco se lixando com nós brasileiros. Está pouco se lixando. Tá? Então, assim, já que vocês querem pegar, vamos entregar tudo regaçado para vocês. Tá? Inclusive, a senhora Dilma fez um adendo lá de 180 milhões para fazer propaganda, viu? Para falar golpe e tal, essas palhaçadas todas aí. O que aconteceu? Hein? Simplesmente o seguinte, fizeram um negocinho, foi lá entrar no STF, né? Com agravo lá, pá, certo? Com mandado de segurança, bloqueou, o Gilmar Mendes bloqueou. Tá? Então era de 180 milhões, 100 milhões é fazer propaganda a favor da Dilma, certo? E 80 milhões para o Ministério dos Esportes. Os 80 milhões ele deixou, tá? Perto da Olimpíada e tal. Os 100 milhões para conversar farofa, certo? Para o povo brasileiro, o Gilmar Mendes, bloqueou. Foi ontem, viu? Então, por quê? Está querendo fazer processo de terra arrasada, viu, gente? Infelizmente. Tá? É uma situação grave que está colocando o nosso país. Tá? Então, gente, outra coisa também que eu quero explicar, vamos mudar de assunto aqui, ó. Certo? O pessoal está comentando aqui nas redes sociais, é verdade, certo? Toma cuidado você que compra na Rede Bretas, viu? Quase todo dia, certo? Tem uma diferença discrepante entre o valor da gôndola, certo? Lá da prateleira, com o valor, certo? Lá do caixa. Tá? Quando você compra pouquinha coisa, você acaba notando. Eu fui comprar lá, essa semana, um azeite, tá? Certo? Diferença só de R$10 a mais, certo? Do que está na gôndola, certo? Do que estava lá
quando passou no caixa. Tá? Então, gente, dá uma conferida, viu, gente? Não deixa de conferir, não. Tá? Dá uma memorizada lá e tal. Por quê? Quando você passa em muitos, você não confere. Tá? E tem diferença brutal. Tá? Tem que multar esse pessoal. Mas multar com força, viu, gente? Não é de hoje que está acontecendo isso. A rede Bretas no Uberaba, certo? Está metendo a mão, certo? No consumidor. O pessoal do Procon aí. Tá? Estou comentando, não é porque eu li aqui, não. É porque aconteceu comigo essa semana e de vez em quando acontece. Tá? O pessoal tem um boicote, largar de comprar. O pessoal largar de ser sem vergonha. Dou conta desse povo, não. É um negócio complicado. Uma frasinha que eu achei interessante, né? As pessoas afirmam verem anjos no templo, mas não conseguem ver um necessitado na rua, né? Nem todos que dizem o Senhor entrarão no céu. Sabe por que eu estou comentando isso aqui? Os evangélicos passou lá uma PEC, certo? Que a religião, as igrejas têm direito de questionar a Constituição. Primeira coisa que eu quero falar, a Constituição brasileira é laica, ela não apoia a religião nenhuma. Tá? Então tudo que você está fazendo, isso aí é inconstitucional. Tá certo? Não vamos misturar César com Deus, não, como dizia o Cristo. Dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Então, é uns negócios complicados. Eu vi uma atitude bonita e bacana, mas não é coisa de religião. Viu? Depois da missa, o pessoal lá, junta lá na igreja, não sei que cidade que foi, certo? E faz um processo de quem está desempregado, certo? Fazendo uma espécie de um cine dentro da igreja. Tá? Isso é coisa de César. Tá? Isso é coisa de Mamon. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Tá? A religião tem que passar ética, sentimento, diretriz de coração, diretriz de sentimento. Isso é obrigação da religião. Tá? O dia que as religiões descobriram uma coisa simples, tá? E conseguir passar isso para a mente dos fiéis e das pessoas, fica fácil o mundo. Primeiro, seguir a base cristã, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. É a base cristã. Tá? Então, o ser humano é tão egoísta, tão vaidoso e presunçoso, que o dia que ele quiser o que ele quer para ele, quiser para os outros, a sociedade se estabiliza. Em segundo lugar, tá? O dia que as religiões descobrirem que quem rege o destino do ser em qualquer canto do universo são leis universais, são leis do Criador. Tudo que você pensar, sentir e agir vai voltar a você mesmo, a mesma intensidade, mesmo efeito sentido contrário. Chama-se lei de retorno, lei de ação e reação, certo? E essas leis são imutáveis. É elas que gera, certo, todo o processo de estabilidade na física, na química, na biologia, na matemática, tudo que são leis de Deus, também que gera a estabilidade ou a instabilidade do ser. Porque no universo não existe o bem e o mal, existe o bem e a ignorância. Como eu sempre falei, por que você não joga a pedra para cima e fica embaixo? Você conhece uma lei que chama Lei da Gravitação Universal, descoberta pelo Newton, tá? Que trouxe todo esse processo de tecnologia que nós temos agora no século XIX, século XX e agora no século XXI. Tá? Então todo esse conforto que nós temos, esse conforto de racionalidade, foi trazido a nós através do desenvolvimento da ciência racional, que entendeu os mecanismos das leis criadas pelo Criador. Porque quem criou isso é o Criador. Né? O nada não faz o nada. Tá? Porque as pessoas não entendem Deus porque eles olham o relógio, admira só o relógio. Certo? Se ele tivesse um pouquinho de bom senso, ele ia admirar o relojoeiro, né? Quem criou. Né? Então, quando você vê a natureza, você tem que admirar quem criou a natureza, que é o Criador, né? Entre aspas, Deus. Né? Agora, o que acontece com as pessoas? Simplesmente o seguinte, tá? Eles têm na mente uma situação, certo? Que criaram um Deus, né? Então os homens criou um Deus, certo? E segue as ideias desse Deus que eles criaram. Tá? E na realidade nós somos, certo? Gerados por um Deus que criou o universo, que criou o mundo. Tá? Então tem dois deuses, né? O Deus que os homens criaram e o Deus que criaram os homens, né? Que criou os homens. Então, ao criar os homens, criou o quê? Criou a lei. Nós fomos criados simples, ignorantes, desconhecedores do bem e do mal. Tá? O resto é por nossa conta. É a única coisa que o ser tem no universo, que não pertence ao Criador, é o livre-arbítrio. Tá? O livre-arbítrio é exatamente um sentido que o Pai ofereceu à criatura para que, na sua evolução, ele tivesse o seu merecimento.
Então, o merecimento da evolução de cada um é dele. Tá? Deus dá oportunidade, o resto é por sua conta. E essas leis de retorno está exatamente uma lei que as pessoas têm que entender como que funciona. Tá? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Tá? Então, se você um dia, certo, fizer alguma atitude, aquilo vai ser cobrado. Se for positivo, é em forma de equilíbrio e harmonia. Se for negativo, é em forma de dor e sofrimento. Tá? Então, ninguém é castigado. Todo mundo está colhendo exatamente o que plantou. E as religiões têm que deixar de ser materialistas. Se tem dinheiro, está com Deus. Se não tem, está com o diabo. Essa é a concepção materialista que traz o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a presunção, os vícios e as paixões, que é a força da matéria. Tá? O dia que você começar a ficar mais espiritualizado, tá, você vai começar a entender uma coisa. Mesmo na dificuldade material, você pode ser feliz. Porque o fator material traz conforto, traz prazer, traz solução imediata. Tá? Momento todo dia, pode olhar bem para mim e vou fazer uma pergunta para você. Você já viu algum mendigo suicidar? Não. Algum favelado suicidar? Não. Então, está questionado. Certo? Principalmente para os religiosos que acham que caridade é dar coisa material para os outros. Tá? Contrário, caridade é você aceitar o mais tolo falar, respeitar o semelhante, tá? E saber falar sim, saber falar não. Tá? Falar não também é caridade. Certo? Então, é muito importante nós começarmos a espiritualizar para nós, certo, termos o prazer, termos o conforto que a tecnologia nos trouxe, a ciência racional nos trouxe, mas nós começarmos a ter felicidade. Porque as doenças mais acentuadas do século XX para o século XXI é a doença da alma. Depressão, angústia, melancolia, síndrome de pânico, certo? Dificuldade para dormir, né? As ansiedades que a pessoa tem, né? Isso traz infelicidade. São ricos materiais, mas são infelizes no íntimo. Tá? Então, o dinheiro é relativo. Tá? Então, são coisas que nós temos que começar a questionar, viu? Então, está na hora de nós começarmos a questionar as religiões, a filosofia que prega a nós, a lógica do universo, viu? A ciência racional evoluiu muito porque ela questionou. Toda a ciência racional, química, física, biologia, matemática, medicina, astrofísica e tal, tem um pesquisador, um cientista, você vai na escola, tem um indivíduo fazendo um TCC lá, né? Então, um trabalho de conclusão de curso, você vai fazer lá o TCC, certo? Ele está levantando uma hipótese, uma ideia, criando uma ideia e tal. Se aquilo for aceito, certo? Essa ideia é incorporada. Então, questiona. Tá? E ao questionar, muda. Tá? Então, o indivíduo levanta uma hipótese, defende uma tese. Se a ciência, certo? Se uma bancada da ciência absorver aquilo como verdadeiro, aquilo é incorporado naquela ciência. Por isso que toda a ciência racional está evoluindo rapidamente. Tá? Em religião, não. Tá? Se você começar a questionar muito o religioso, ele coloca um dogma na sua cabeça lá, certo, para te bloquear. Se questionar um indivíduo na igreja católica, fala que você está com um demônio. Questionar um evangélico está com Satanás. Um espírita fala que está obsediado. Certo? E na realidade é o contrário. Tá? E nós estamos na hora de questionar. Tá? É igualzinho, nós estamos igualzinho aquelas crianças de 4, 5 anos. O porquê? Por quê? Tudo você pergunta por quê para o pai e para a mãe. Por quê? Quer saber. Quer entender. Quer saber o que é o mundo. Está na hora da humanidade começar a entender que nós estamos aqui na Terra para aprender. Uma grande escola, uma grande universidade. E esse aprendizado na Terra ele tem uma vantagem boa, certo? Por nós estarmos na matéria, é laboratório. Tudo que você aprende e pratica vai dar um resultado. Pelo resultado você sabe se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim, se é lógico ou se é ilógico. Porque é a dicotomia, né, que faz exatamente a evolução. Entre o positivo e o negativo você evolui. Por que você é extremamente satisfeito com a sua saúde? Porque você esteve doente. Se nunca tiver doente, você não sabe o que é saúde. Tá? Essa dicotomia que faz o crescimento do ser. Mas é importante as pessoas questionarem. Tá? Se alguém te questionar e proibir você de questionar, nesse dia está entravando a sua evolução e a evolução do meio. Então, tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser,
certo, colocado na lógica. Tá? Porque você procurar a verdade, não achou, fica com a lógica que está de parede e meia, está bem pertinho. Saiu de lógica, certo, está longe do equilíbrio e dos valores do princípio inteligente universal, certo? Que são aqueles valores imutáveis do universo. Tá? Quero ver um religioso mudar a lei da gravidade, a lei da química, a lei da biologia, a estrutura, certo, racional da matemática. Não tem jeito. Por quê? Porque você já foi criado, e ele foi criado pelo Criador, e tudo que o Criador fez é imutável, certo? O desequilíbrio está na ignorância e na imperfeição dos seres que nós somos ainda seres imperfeitos da criação. Mas, como dizia o Cristo, estamos aqui para tornarmos perfectíveis como nosso Pai Celestial é. E para fazer isso, temos que, como se fosse uma escola, buscar informação, praticar informação, saber separar o certo do errado. Com o tempo você vai descobrindo. E tem dois jeitos de se aprender, fazendo certo e fazendo errado. Ao fazer certo, descobre o equilíbrio das leis de Deus. Ao fazer errado, você vai descobrir a cobrança da lei de Deus. Vai dar dificuldade e sofrimento. Aí você vai ver que, através do errado, você aprendeu como não fazer. E assim nós vamos exercitando, certo? Tendo bom senso, ampliando a nossa inteligência, a nossa capacidade, certo? E gerando fatores para nós termos prazer e conforto, mas também procurando felicidade. Um abraço, um beijo no coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser.